O líder não precisa saber tudo, tá? Mas eu, para ser gestor daquela área, eu preciso dominar o tema. Não é você que tem que dominar o tema, você tem que entender de gerenciar aquele time. Tive muita sorte até de poder começar a trabalhar numa empresa que tinha muito isso, essa coisa das pessoas na sua essência. Ao longo desses 33 anos eu pude confirmar isso. Isso está nos valores do Grupo Algar, essa questão de desenvolver pessoas, né, de ter essa preocupação com o olhar de pessoas. Hoje isso, com certeza as empresas colocam nas coisas mais importantes que isso, mas a gente já praticava isso lá desde quando eu entrei. Então acho que com essa oportunidade que eu tive de estar numa empresa que isso é foco, eu tive um terreno fértil para me desenvolver nisso. Eu consegui construir, foi muito possível em função disso. Eu acho que a primeira lição que a gente tem, você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, para mim, é a base de qualquer pessoa que quer entender de pessoas. Porque se você não se gerencia, se você não conhece as suas emoções, né, aquilo que te motiva, aquilo que é limitante para você, como é que você vai entender o outro? O desafio da gestão é você conseguir enxergar cada pessoa como uma pessoa. Porque quando ela vem para o trabalho, ela traz o todo. Ela não vem só, olha, eu sou gestora do fulano. Ele traz tudo de casa. Quem ele é, né, os valores. A gente tem dificuldade, né, de querer tratar todo mundo de uma forma igual. A gente tem bastante dificuldade. Então, a primeira coisa é se autoconhecer. A partir do momento que você se conhece, você vai conseguindo enxergar melhor o outro. Qual o desafio, né, que você tem quando você vai montar uma equipe? Por exemplo, eu fui convidada várias vezes para assumir uma área diferente. E às vezes áreas que eu não sabia nada. É interessante isso, que às vezes o gestor fala assim, mas eu para ser gestor daquela área eu preciso dominar o tema. Não é você que tem que dominar o tema. Você tem que entender de gerenciar aquele time. E várias vezes eu fui convidada e eu ficava, gente, como que eu começo? E aí eu aprendi, né, muito ao longo do tempo que você tem que primeiro observar quais são os desafios que você tem naquela área. Eu tenho no time as pessoas que têm as competências, porque todo mundo tem um potencial, todo mundo tem uma competência. O desafio é poder contar com essas pessoas na equipe. Então, saber contratar, né, saber exatamente o que você precisa. Antigamente, contratava muito pela questão técnica, né? Olhava o currículo, fulano aprendeu isso. Hoje, as questões técnicas, elas são importantes, mas elas são... todos têm. E não é esse o diferencial. Hoje a gente contrata por aquele comportamento que você espera que a pessoa tenha. Inclusive existe uma máxima aí, que você demite muito mais pelo comportamento do que por um conhecimento técnico. Então acho que saber que tipo de comportamento eu vou precisar ter, que tipo de habilidade essa pessoa tem que ter. E aí sim você monta uma equipe, se possível, monte uma equipe melhor que você. É home office, é o presencial, é o híbrido, é a pergunta de $1 milhão. Todos os eventos que eu vou, isso é o que mais tem se discutido, porque não se tem a resposta ainda. Ainda nós estamos num processo de transformar. O que eu tenho percebido é que vai depender muito das equipes. O remoto, por exemplo, é excelente eu saber que se um dia eu tiver que estar em algum lugar, eu não vou deixar de estar trabalhando, né? Às vezes a gente tem aqui dias que a pessoa não pode estar aqui, mas ela vai estar online o tempo inteiro. Você tem equipes, por exemplo, que precisam ter às vezes aquela área, ela precisa ter um momento de concentração muito grande, né? Equipes que trabalham com muito analítico, principalmente a turma de TI, né? Então, estar remoto faz a diferença. Ela consegue ter um nível de concentração. Agora, a gente vem aprendendo ao longo desses 2 anos aí, que algumas lacunas elas ficam presentes. A cultura, gente, ela acontece muito em rituais. Né, a gente sabe que cultura tem a ver com símbolo, com comportamento e com ritos. Então, alguns ritos, por exemplo, durante a pandemia, a gente perdeu um pouco e a gente sentiu que precisava retomar. Então, hoje a gente faz questão de, por exemplo, eventos, né, a gente faz questão que eles sejam presenciais, né, porque eu preciso trazer a pessoa aqui para que ela sinta a cultura, as referências. Por exemplo, eu falo muito, o jovem que começou a trabalhar numa empresa, eu sinto que ele vai ter uma necessidade de, em alguns momentos, estar presencial.
que ele precisa sentir que empresa que é essa. Como é que o jovem aprende? Ele aprende também vendo o outro. Eu acredito hoje muito no modelo híbrido e tirando o melhor do que cada um possa proporcionar. E aí sim, você ter momentos presenciais, onde a cultura se faz presente. O que eu sei é que não existe receita igual para todo mundo e que a gente ainda está aprendendo. Talvez daqui 3 anos eu consiga te responder isso. Olha, no final a gente caminhou para isso e ficou dessa forma. Mas por enquanto a gente está assim, a cada dia a gente aprende e vai aplicando. O que eu vejo assim, a pessoa tem que achar o espaço dela. Eu falo muito para minha filha que hoje é muito difícil você prever o que vai ser. Por a constância de mudança, né, do mundo. Então você tem que dar um passo de cada vez, mas dê esse passo bem dado. Sabe? Invista nisso, estude, porque não tem jeito. Para mim, a única coisa que faz com que você tenha um diferencial em relação às pessoas é o quanto você realmente fez aquilo bem feito, se dedicou. Eu não acredito que as coisas caem, sabe? Foi uma sorte, foi... Não, tudo que eu já vi hoje é porque teve muita disciplina, teve muita dedicação. Então, dê um passo de cada vez, procure ampliar muito o seu leque de opções, porque não existe mais um caminho. Na minha época, a gente trabalhava, eu lembro que eu e minhas amigas, a gente começava a trabalhar, era para ter o primeiro carro, né? Era para, vou comprar alguma coisa para mim. Hoje essa geração não quer isso, essa geração quer experimentar, ela quer experienciar. Então, amplie o leque, experimente várias coisas. O que eu procuro falar um pouco para os meus filhos. Tem uma oportunidade? Vá lá e faça. Mas será que eu vou querer? Você só vai descobrir quando você fizer. E outra coisa que é legal, se você amplia esse leque, cada coisa que você fez ao longo da sua vida, ela vai te ajudar em um determinado momento. Porque a gente carrega a experiência, a gente carrega aquilo que se você conseguiu construir e colocar aqui, né? Na mente e no coração, porque a experiência mexe com o sentimento, com a emoção. Então, acho que eu falaria um pouco isso, né? Você quer começar um trabalho, empreender, ter seu próprio negócio? Comece, então. Ou quer entrar numa empresa? Comece, mas invista. Seja curioso. Procure fazer outras coisas, né? Mesmo numa empresa, você tem que procurar um lugar que tenha a ver com aquilo que você acredita. Se não for, não vai durar, né? Porque o seu eu é muito forte hoje, a gente valoriza muito. Agora, vai ter relação, que às vezes eu vejo muita na juventude hoje, que é as coisas um pouco muito rápidas, né? Muito aceleradas. E não é assim, tem construção. É a mesma coisa, não adianta eu querer emagrecer se eu vou querer de hoje para amanhã perder 10 quilos. Não é assim. Então vai ter queda, né? Vai ter levanta de novo, começar de novo. Acho que é importante isso, é não desistir do movimento, esteja em movimento, aprendendo sempre.